Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu comentei segunda na live de Pokémon e que eu até pensei em fazer um corte aqui pro canal, daí fazer um corte daquela live e trazer pro canal como formato de vídeo. Só que eu decidi gravar aqui pra falar um pouco sobre esse assunto daí. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque esse vídeo aqui vai estar falando de uma treta que aconteceu na comunidade que fala espanhol aqui da América Latina, mais especificamente com a VTuber Raccoon e com a VTuber NeneLeft, que eu espero que seja assim que pronuncie o nome dela, tá? E eu decidi fazer esse vídeo porque eu gosto de acompanhar um pouco a comunidade que fala espanhol, de VTubers e tudo mais. E principalmente eu acompanhava pela Raccoon mesmo. Inclusive eu gostava pra caramba dos covers dela, tá? Infelizmente a maioria foi apagado, tirando um em específico, o que é um tanto quanto irônico, mas já eu falo sobre isso. Mas bem, o que a Raccoon fez de tão mal? Para eu explicar o que ela fez de tão mal, eu vou ter que voltar a um ano atrás mais ou menos. Falar um pouco da empresa OOO. Eu espero que seja assim que se pronuncia, que é basicamente isso daí que tá aparecendo na tela aí. E dando uma mega resumida do que aconteceu com essa empresa, aconteceu aquela clássica coisa de empresa VTuber, que é um monte de polêmica, tá, pau, e de repente um dos membros sai. E outro membro também sai, e por aí vai, sabe? E essas polêmicas de empresa VTuber. O que até aí, por mais que seja triste, não é algo muito incomum, infelizmente. Porém, aqui é importante dizer que nessa época a VTuber Nene era conhecido como Karma. Ou seja, a VTuber Karma acabou se graduando da empresa e voltou como Nene. Já a Raccoon, que também era uma VTuber que fazia parte dessa empresa, ela acabou também saindo dessa empresa. Nisso, ela acabou entrando em um processo com a OOO. E não só ela, como os outros membros também entraram em processo contra essa empresa. Até que em semana passada a gente acabou descobrindo que a OOO acabou ganhando o processo. O público rapidamente acabou descobrindo isso e logo em seguida a Nene acabou fazendo um mega textão no Twitter dela. E deixando a entender que a Raccoon, que seria sua melhor amiga, seria na verdade uma pessoa manipuladora. ênfase no deixando a entender, tá? Porque depois ela mudaria e falaria que ela nunca acusou a Raccoon de nada ou coisa desse tipo daí. E que a galera colocou palavras na boca dela. Assim, independente de qual era a real intenção dela, o que a Raccoon fez depois foi algo muito, mas muito pior. Inclusive ela fez algo literalmente criminoso. Já que para responder a galera que tava achando que ela tava sendo manipuladora ou coisa desse tipo, ela simplesmente abriu uma live na Twitch, chamada Fim de Soul, e simplesmente mostrou um monte de mensagem privada e tudo mais. Além de vazar vários dados pessoais dos VTubers, ela ainda chegou a vazar o rosto de familiares desses VTubers. Se eu não me engano, ela acabou vazando o rosto da mãe da Nana. E isso fez a conta dela ser banida da Twitch por doxing. Que doxing, pra quem não sabe, além de ser algo que a Twitch não permite, é um crime, tá? E depois disso ela fez uma live desculpando com um monte de gente, também falando que tristemente teve sua Twitch banida permanentemente. E obviamente ela falou que ia dar umas pausas nas lives também, por, bom, motivos óbvios, né? E antes que alguém se pergunte de por que na cabeça dela ela estaria se defendendo, fazendo um monte de doxing de todo mundo, é que ela basicamente fez doxing de todo mundo que estava junto com ela processando. Porque assim que a Raccoon perdeu o processo, um monte de gente foi saindo do processo também e desistindo de processar a empresa. Ah, e você me pergunta do porquê que ela perdeu o processo, se a empresa era tão ruim assim. E a resposta mais simples é que ela simplesmente inventou um monte de coisa. Ou seja, ela inventou um monte de coisa durante o processo que acabou não pegando muito bem, e por conta disso ela acabou perdendo o processo, e um monte de gente que viu isso acabou desistindo por causa disso. E logo em seguida veio aquele tweet que eu falei que a Nene fez e tudo mais. E sobre a galera ter achado que a Nene também errou, foi pelo fato de que a Nene basicamente meteu o caô dizendo que ela só processou a empresa por causa que a Raccoon manipulou ela. Depois ela fez uma live dizendo que a galera interpretou errado, que colocou palavras na boca dela. Mas o público no geral não comprou muito esse discurso que ela acabou fazendo. Ah, e antes de encerrar esse vídeo eu queria dizer que a Raccoon tem 2 canais praticamente que ela postava cover. Só que em um ela acabou excluindo quase todos os vídeos, exceto um em específico. E qual que foi? Bom, foi um cover de Villain. Sim, um cover de uma música chamada Villain. E é claro que o pessoal da internet não perdoou. E se você for lá, tem um monte de comentário dizendo que a música prevê o futuro ou que a música era um grande foreshadow pro futuro. É sério, eu não tô zoando. Teve um cara que falou que esse era o top 10 foreshadow dos animes. Ah, e 2 coisas que eu tinha quase esquecido de falar daí, mas eu lembrei agora no finalzinho do vídeo, que eu tô gravando os áudios e tal. É que primeiro, uma coisa que pegou muito mais mal pra Raccoon é que a Raccoon ela gravou um monte de calls sem permissão, o que não pegou muito bem pra ela. E segundo, é que a OOO, a antiga empresa da Raccoon, tá meio que vendendo o antigo modelo que ela usava por $5, o que é um tanto quanto curioso, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, eu sei que ele foi um vídeo mais diferente aqui do canal,
Mas era um assunto que eu queria falar, especialmente da comunidade VTuber, que aqui no Brasil a gente não tem tanto contato, tá? O que é uma pena, tá? Porque tem muita VTuber da comunidade latina que é muito engraçada e divertida, tá? Mas, enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se puder doar pro canal, vai estar no link do comentário fixado ali, o link do meu LivePix. E o link do Discord vai estar aí na descrição, tá? Enfim, eu sou o Kaká. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!